Oi, pessoal, vamos começar mais uma correção de atividade. Agora nós vamos corrigir a atividade remota número 3, né? A ANP, atividade não presencial número 3. O tema é dengue. Aí tem um texto, né, que você deve ler. E aí, a primeira atividade pede para você escrever por extenso os números que aparecem no texto. Então, vamos pegar o texto aqui, fazer uma leitura já falando os números que deveriam, né, que você deve escrever na sua atividade. Então, descrição da doença. Doença febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresente. Infecção inaparente, dengue clássico, DC, febre hemorrágica da dengue, FHD, ou síndrome do choque da dengue, SCD. Atualmente, é a mais importante arbovirose que afeta o ser humano, contribuindo-se em sério problema de saúde pública no mundo. Ocorre e dissemina-se especialmente nos países tropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti, principal mosquito vetor. Vetores são mosquitos do gênero Aedes, a espécie Aedes aegypti é a mais importante na transmissão da doença e também pode ser transmissora de febre amarela urbana. O Aedes albopictus, já presente nas Américas, com ampla dispersão em todas as regiões do Brasil, é o vetor de manutenção da dengue na Ásia, mas até o momento não foi associada à transmissão de dengue nas Américas. A dengue é uma das mais importantes arboviroses que atinge principalmente os países de clima tropical. A Organização Mundial de Saúde estima que 3 bilhões de pessoas vivem em áreas de risco para contrair dengue no mundo. Estima-se também que anualmente 50 milhões de pessoas se infectam, com 500 mil casos de febre hemorrágica da dengue FHD e 21 mil óbitos, principalmente em crianças. Então, os números que você deve escrever são 3 bilhões, né? Então, escrever da forma que está, né? 3 bilhões. 50 milhões, né? Vai escrever 50 por extenso, né? 500 mil, vai escrever 500 mil por extenso. E 21 mil, tá bom? Escreva usando apenas algarismos os números que aparecem no texto. Dessa aqui eu não consigo escrever na atividade aqui, não vou ter que fazer aqui. Questão 1, né? Você escrever por extenso, acredito que não seria problema para vocês, né? Mas eu vou escrever aqui, ó. 3 bilhões. Eita. Bilhões. 50 milhões. Isso que tudo faz parte da questão 1. 500 mil e 21 mil. Né? Então, esses eram os números que você deveria escrever na questão 1. Na questão 2, já vou descer um pouco aqui, pede para você escrever usando algarismos, né? Então, 3 bilhões, você vai ter aí, né? 3 zeros, você teria a classe dos milhões, o 3 fica aqui, né, nos bilhões, aí vem a classe dos milhões, a classe das milhares, né, e a classe das unidades simples, tá? Então, 3 milhões fica assim, 50 milhões, 50 mil, 50 milhões, 500 mil e 21 mil, né? Não tem erro. E agora vem as perguntas sobre a tabela, né? Qual região com maior número de casos de dengue em 2009 e em 2010? Em 2009, a região com maior número de casos de dengue é a região Nordeste, né?
Nordeste foi a que teve mais. Em 2010, foi a região Centro-Oeste, né, com 62 milhões de casos. Milhões não, mil, né, de casos. Então, questão 3. Em 2009, foi o Nordeste. E em 2010, foi o Centro-Oeste, né, região do Centro-Oeste. Certo? Continuando, né? Qual região com o menor número de infectados, né, em 2009 e 2010? Então, questão 4 é o contrário, pede o menor. O menor em 2009 foi a região sul. E a região sul, novamente, né, tanto em 2009 quanto em 2010. Em 2009 e 2010, foi a região sul, que apresentou menor número de casos. Quais regiões tiveram redução da dengue de 2009 para 2010? Redução é porque o número foi menor, né? Na região norte, o número aumentou de 2009 para 10. No Nordeste, houve redução, então a redução aconteceu no Nordeste. No Centro-Oeste, houve aumento. Na região Sudeste, houve aumento. Na região Sul, houve aumento. Então, apenas na região Nordeste, né? Então, apenas no Nordeste. Refaça a tabela e ordene as regiões para que fiquem em ordem crescente, né? Então, você vai ordenar para que fique em ordem crescente da quantidade aí. Que eu deixei o espaço para resposta, vocês podem utilizar. Então, nós vamos ter que consultar a tabela aqui e vamos colocar aqui em ordem, né? Vamos pensar. Só verificar aqui certinho. Refaça a tabela e ordene as regiões para que fiquem em ordem crescente de acordo com os dados. Aí, no caso, eu pedi uma tabela para 2009 e 10, aí ficou complicado para vocês fazerem. Então, vamos colocar aqui só o de 2009, né? Então, em ordem crescente, vai ser do menor para o maior. Então, vai ficar a região sul, a sul com 1.572 casos em 2009 e 1.915 casos em 2010. Depois, logo em seguida, seria o Centro-Oeste. Como a gente pegou como referência a região, o ano, né, de 2009, então é 5.802 casos e no ano seguinte, né, estourou aí com 62 mil casos. Depois, seria a região norte. A região norte teve 12.123 casos em 2009, em 2010, 18.933. E depois da região norte, viria a região sudeste, que tem 16.006 casos em 2009 e apresentou 20.520 em 2010. E, por fim, a região nordeste, que em 2009 apresentou 16.370 casos e em 2010 apresentou 4.614, né? Diminuiu drasticamente. Então, você vai usar o gráfico aqui e vai escrever, né? Que eu vou escrever só região sul, 1.572 e 62 mil, 1.915. Depois da região sul, tem a região centro-oeste. A região centro-oeste, 5.802 e 62.658. A região norte, 12.125 e 12.125 e 18.933. Só escrever aqui norte.
Depois, o Sudeste. O Sudeste, ele vai ter aqui 16.006 casos e logo em seguida 20.520 no ano de 2010. E por fim, o Nordeste, né, que apresentou o maior número de casos aí no ano de 2009, né? Lembrando que a gente eu coloquei aqui tudo em base com o ano de 2009. Como a questão não especificou se era 2009 ou 2010, a gente considerou 2009 porque era o primeiro. O gráfico, né, questão 7, é a questão que pede o gráfico. Então, vamos olhar qual que é o comando da questão 7. Calcule a diferença entre os casos de dengue nos anos de 2009 e 2010. Então, pede para você calcular a diferença entre os anos de 2009 e 2010. Então, basicamente, é falar quais são as diferenças aí dos valores. Então, onde que a gente vai colocar essa resposta? Acho que teve alteração aqui no número. Vou colocar basicamente aqui. Vou escrever no final essa resposta aqui, porque senão vai ficar complicado aí para vocês verem. Deixa eu pegar a tabela. A gente pode escrever de frente para a tabela. Então, nós vamos calcular aí, né? Região Norte. Escrever só o nome das regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Na mesma ordem que foi apresentada lá. Então, ele pede aí, né, gente, para poder fazer a pergunta, né? Calcule a diferença entre os casos de dengue nos anos de 2009 a 2010. Então, a diferença seria, né, de um ano para o outro. Aqui, como vocês ainda não sabem, né, números negativos, nós vamos considerar sempre o maior menos o menor, tá? Então, 18.933 menos 12.123. Então, 18.933 menos 12.123. Nós vamos ter 6.810. No Nordeste, nós vamos ter 16.370 casos menos 4.614. Então, 16.370 casos menos 4.614, que dá 11.756. O Centro-Oeste dá 62.658 menos 5.802. 62.658 menos 5.802 resulta em 56.856. O Sudeste, nós vamos pegar o maior, que é 20.520, menos 16.006, né? Então, nós vamos fazer a conta do 20.520 menos 16.006. Aí você arma aí na sua atividade e faz bonitinho, né? 4.514. Na região Sul, vai ser 1.915 menos 1.572. 1.915 menos 1.572. Dá 343 casos de diferença, tá bom? Continuando. Na questão 8, é construir o gráfico em relação a 2009. Para construir o gráfico, a gente tem que saber os valores. Como eu já tenho digitado os valores aqui, vai ficar mais fácil em fazer aqui do lado. Como o gráfico não tem o valor exato, basicamente você só vai marcar, né? O gráfico é de colunas. Então você vai olhar lá, na região norte,
nós tivemos 12 mil casos. Então, está um pouquinho acima do 10 mil, tá? E aí, continuando, na região Nordeste, teve 16 mil casos, então está um pouco acima do 15 mil, né? Como os valores não são exatos, você vai fazendo assim. Depois, a região Centro-Oeste teve 5 mil casos, né? 5.802 casos, né? Então, opa, deixa eu só apagar aqui. Pronto. Cadê? Deixa eu pegar. Então, na região Centro-Oeste é 5.802 casos. Peguei uma caneta mais fina aqui. Depois, na região Sudeste teve 16 mil casos também. Aí tem que subir até lá no 16, mais ou menos acima do 15, e faz a barra. E a região Sul, ela teve 1.500 e poucos casos. Então tá bem aqui embaixo. Em relação a 2010, você vai fazer a mesma coisa. A região Norte teve 18 mil casos. Então você vai tentar chegar quase lá no 20 mil. Né? Não está com 20 mil certo aqui, está pulando de 5 em 5, mas você vai colocar assim. Depois, a região Centro-Oeste, 62 mil. Então, nós vamos vir aqui, Centro-Oeste, vai estar bem próximo dos 60, né? De 65. E vai fazer. Depois, a região Norte, com 18 mil casos. A gente já fez, né? A Norte. Vamos ver, a Sul aqui. A Sul está 1.500. O gráfico já começa nos 5.000, então você vai pôr só uma barrinha aqui, não vai nem mostrar, né? Só um risquinho mesmo. A região Nordeste teve 4 mil casos também, vai estar um pouco aqui negativo, né? Vai estar um pouco para baixo aqui. Né? Esse aqui tinha que estar um pouco mais para baixo, né? Da região Sul, porque é bem menos. Né? Então o gráfico tinha que estar mais assim, né? E aqui teria que estar realmente assim, para baixo do eixo mesmo, tá? E depois a região Nordeste. A região Nordeste também teve só... Não, peraí que eu fiz uma coisa errada. Eu coloquei o lugar da região Sudeste na região Nordeste. Então, por isso que vou refazer aqui, ó. A região Nordeste deu 4 mil e poucos casos, né? Então, o gráfico dela, né? Imagina que aqui fosse o zero, então você teria que fazer mais ou menos aqui, né? Próximo dos 5 mil. Um pouco mais próximo, talvez. Na casa do Nordeste, que foram 4.614 casos. E na região Sudeste, que estava faltando, 20 mil casos. Aí está entre o 15, aproximadamente, né? 20.520 casos. Então, teria que estar no meio, entre o 15 e o 25. Então, é isso. A correção da atividade foi essa, né? Sua atividade tem que ficar mais ou menos com essas respostas. Na verdade, com essas respostas e com um capricho, né? Organização, que vocês sabem como que deve ser feito. Então, muito obrigado, até a próxima.